Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, é o seguinte, conforme combinado, hoje nós vamos fazer a atividade do conteúdo da aula passada, tá? O conteúdo da aula passada é esse aqui, como vocês podem ver, tá certo? Presente contínuo. Quem não assistiu essa aula passada, é só ir aí no canal, tá? Que tem lá todas as pastas com os conteúdos de cada turma bem separados. Você pode assistir quantas vezes quiser. É o vídeo da aula passada onde eu expliquei o conteúdo. Hoje nós vamos para a atividade, tá? Então, você vai copiar essa atividade em seu caderno hoje. Acredito que dê tempo responder hoje ainda, tá? Porque nós temos duas aulas, então se dedique a fazer isso. Não se distraia com outra coisa, tá? Apesar de você estar em casa, lembre-se que agora estamos na aula de inglês e você precisa fazer essa atividade, tá? Então vamos lá. A primeira questão diz o seguinte: complete as frases com os verbos em parênteses na forma do presente contínuo. Então eu vou dar um exemplo aqui para ficar bem claro como é que você vai fazer, tá? Para não ter dúvida. Então, por exemplo, nessa letra A aqui, nós temos essa frase. Aqui nós temos o verbo que está entre parênteses. Esse verbo aqui a gente vai transformar para o presente contínuo, tá? Não necessariamente você vai precisar saber o que está dizendo a frase, o significado. Você vai apenas pegar esse verbo que está entre parênteses, trazer aqui para a linha, fazer nele o acréscimo necessário para ele ficar no presente contínuo. Mas lembrando que a primeira coisa que você vai colocar aqui em todas essas linhas, a primeira coisa é obrigatoriamente o verbo to be. Tem que ter o verbo to be aqui. Pode ser o is, o am ou o are. Depende do sujeito da frase. Vai depender do sujeito. Por exemplo, na frase a, o sujeito é esse aqui, I. Não é? I significa o quê? Você tem que saber isso aqui, a gente já estudou isso. Quem esqueceu, veja lá os vídeos das aulas passadas. Isso aqui é o pronome eu. Eu, não é? Nós estudamos isso lá quando a gente viu o verbo to be, que foi o primeiro conteúdo. Então é o seguinte, se eu estou falando de eu, na primeira pessoa, não é? Deixa eu só... Se eu estou falando de eu, vou dar um exemplo aqui. Logicamente, o verbo to be que eu vou usar é am. I am. Então, eu vou agora pegar esse verbo que está entre parênteses, vou trazer ele para cá, ó. E no finalzinho eu vou colocar o ing, ó. Então, watch se transformou em watching. I am watching a reality show on TV. Eu estou assistindo um reality show na TV, tá bom? Então você vai fazer esse mesmo procedimento, esse mesmo processo, essa mesma coisa na B, na C, na D, na E e assim por diante, tá? Coloca primeiro o verbo to be, depois pega o verbo que está entre parênteses, coloca o ing. Vai ter caso aqui que não é somente colocar o ing, não. Tem que fazer alguma coisa a mais. Aí você tem que voltar lá no conteúdo para ver as regras. Conteúdo que você copiou no caderno. Quem não tiver copiado vai ter dificuldade, porque vai ter que assistir a videoaula passada todinha e talvez não encontre o exato local onde eu estou explicando essa questão aqui. Por exemplo, aqui esse verbo termina em consoante, vogal e consoante. O que é que você deve fazer nesse caso? Só colocar o ing? Não, não é. Tem algo a mais. Aqui também, ó, swim, tá? Na letra E, pessoal, sempre que tiver aqui essa palavra not, além do verbo ter a palavra not, é porque a frase está na negativa.
Então você vai fazer o seguinte, você vai primeiro aqui colocar o verbo to be correto. O verbo to be aqui é we. Você vai usar qual verbo to be? Is, am ou are. Então você vai colocar o verbo to be, depois vai colocar o not, e aí depois aqui coloca esse verbo aqui transformado para o presente contínuo, tá bom? Então, continuando, isso aqui ainda é da questão 1, ó. Copiem tudo isso aqui, tá? Aqui é a questão 2. Essa questão 2 aqui, pessoal, ela tá um pouco bagunçada. Eu nem tinha visto isso, eu tô vendo agora. Aqui é a questão 2, ó. Passe as frases para a forma negativa e interrogativa do presente contínuo. Aí aqui é a letra A, porque ficou aqui em cima, mas ela é aqui embaixo, tá? Quando você for copiar, você coloca da maneira certa aí. Então aqui eu tenho I am reading a book. Eu estou lendo um livro. Você vai escrever essa mesma frase na forma negativa e depois na forma interrogativa. Depois a letra B, a letra C, a letra D, a E, a F, a G e a H, tá? Essa é a questão 2. Sempre negativo e interrogativo. Na questão 3, circule a opção correta que está entre parênteses no presente contínuo. Então nós temos aqui 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 frases. Em cada uma delas, entre parênteses, a gente tem duas opções aqui, ó. Tá? Utilizando o verbo to be mais o not, né? Está abreviado. Lembra que a gente estudou o verbo to be na forma abreviada, não é? E aí você vai circular a opção correta. Por exemplo, aqui, ó. O certo disso aqui é dizer assim, ó. She isn't playing tennis. Ela não está jogando tênis. Ou o certo é dizer she aren't playing tennis. Tá? Aqui é o uso do verbo to be que você tem que saber. Então você vai escolher a opção correta de acordo com o sujeito. Ó, aqui nós temos os sujeitos. Você vai escolher a forma correta aqui, o verbo to be mais o not abreviado. 4. Escreva frases negativas no presente contínuo, tá? Aqui eu vou dar um exemplo escrevendo para ficar mais simples. Por exemplo, aqui ó, nós temos they not talk. Eles não falar. Eles não falar. A frase tem que ficar assim. Eles não estão falando. Tá? Aqui eu tenho só o esqueleto da frase, só as palavras principais. Eles não falar. Mas eu tenho que transformar e tenho que dizer o seguinte, ó. They. Antes do not vem o que? Verbo to be. Are not. E agora esse verbo aqui, ó, com o ing. They are not talking. Eles não estão falando, tá? Vou dar mais um exemplo aqui com a letra B. She not drink fruit juice. Ela não beber suco de fruta. A frase tem que ficar como? Tem que ficar assim. Ela não está bebendo suco de frutas. O verbo é beber, mas você tem que transformar para bebendo. Então, olha só. She. Qual é o verbo to be depois de she? Is. Aí o not depois do verbo to be. Bebendo. Ó, aqui é beber, mas tem que ficar bebendo. Drinking. E o resto continua como está. Fruit juice. Ela não está bebendo suco de fruta. Pronto, é só nesse esquema aqui. Então o restante você vai fazer, tá bom? 5. Passe as frases abaixo para a forma
em parênteses. Então, cada frase aqui, ó, em parênteses, eu estou pedindo a forma que eu quero que você transforme a frase, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, a frase da letra A, eu quero que você reescreva, mas só que na forma negativa. A letra B, eu quero que você escreva na forma afirmativa, ó. A letra B, ela está interrogativa, tá vendo o ponto de interrogação? Eu quero que você escreva a mesma frase, só que na forma afirmativa. A C está na negativa, está aqui o nota, eu quero que você escreva na afirmativa. A D já está na afirmativa e você vai passar para a interrogativa. A E está na afirmativa, você vai passar para a negativa. E a F está na afirmativa, você vai passar para a interrogativa. Tá? Como assim, professor? Vou dar um exemplo também para ficar tudo bem claro. A letra A está na afirmativa. Mary is cooking. Maria está cozinhando. Agora você vai passar ela para a negativa. Então você vai dizer Mary is not cooking. Pronto, só isso, tá? Letra B está na interrogativa. O que é que você vai fazer para essa frase que está na interrogativa, é uma pergunta, ficar na afirmativa? Então, reveja o conteúdo, as explicações, para você poder responder tudo certinho, tá bom? Lembrando que em breve nós estaremos fazendo nossos testes e nossa prova, tá? Então, estude os conteúdos, revisem, façam a atividade, pesquise, preste atenção, se dedique, não faça de qualquer forma, que é para aprender, tá bom? Então é isso, pessoal, essa é a atividade, tá bom? Copiem tudo isso no seu caderno e depois que responder pode me enviar a fotografia da atividade respondida, tá bom? Então é isso que eu tinha para explicar para vocês, tá bom? Espero que não tenha ficado dúvida. Quem assistiu a aula, quem copiou o conteúdo da aula passada, não vai ter dúvida não. Mas aí eu sei que muita gente, por diversos motivos, né, não copiaram. Uns porque não quiseram, outros porque não puderam. Mas assim, as aulas têm que continuar, né? As nossas atividades têm que continuar. E quem perdeu, corra atrás do prejuízo, tá? Veja a aula o vídeo da aula passada, copie o conteúdo, assista a explicação, tá? Para poder responder a atividade, tá bom? Então valeu aí, um abraço.